mas ela tá virada agora, né? Ela tá virada pros livros ali. Coisa maravilhosa! Que honra tê-la aqui, Viviana. Satisfação gigante. Eu consegui o contato através do Alex, né? Do Alex Vitola, há um tempinho atrás. Ele disse, Alex, eu preciso conversar com a Viviana. E aí as coisas foram acontecendo, e aí surgiu a oportunidade. Aí quando pintou a oportunidade, eu mandei um áudio correndo para a Viviana, disse, chegou a hora e o momento certo. Agora a gente vai começar de fato. Vamos lá. E que maravilha! Dentro aí das comemorações, então, do Entrevista de Atitude de 1 ano já, Viviana. Que honra tê-la aqui na minha programação. Eu disse, o que acontece? Que essa mulher não chama? Eu disse, bom, deixa lá à vontade, né? Vai saber, né? Tem muitos convidados, então assim... Capaz! Tu sabe que o universo trabalha direitinho, né, Vivi? Exatamente, exatamente. Sejam muito bem-vindos, então, ao Entrevista de Atitude dessa terça-feira aqui, para quem está chegando agora. Então, sejam todos muito bem-vindos. Uma honra, mais uma vez. Estamos entrando, então, na finaleira aí de 2022, mas com muita coisa bacana ainda. Amém. Mas você sabe que tem muita coisa bacana que vai acontecer até o final desse ano, né? Isso que a gente vai comentar agora aqui nesse bate-papo, né? Eu, na realidade, assim, eu brinco, às vezes, e falo assim, eu quero que chegue logo o século 23. Muito bom. Eu não quero saber de Natal, não quero saber de Réveillon, não quero saber nada. Direto para março que eu quero trabalhar. Exatamente isso. Exatamente. Vamos pular aquela coisa assim, né? De janeiro, fevereiro, pula já para março, né? Para ver muita coisa. Meu aniversário, que eu faço 41 em janeiro, então assim, ó, só vai. Não, mas vai com muita coisa bacana e muita história para contar, né, Vivi? Amém, sim. Pois muito bem, estamos então no oferecimento do Entrevista de Atitude, então, da Imobiliária Marinha, Casa do Seu Negócio, do restaurante Clube União, da pousada Casinha de Varanda, em Tuiuti, interior aí de Bento Gonçalves, também aí conosco a Academia H2 Físio, também conosco o professor de kickbox, senhor Alessandro Brave, e claro, a direção final aí fica por conta de Alex Vitola, grande fotógrafo, e a direção final também das artes da VMB. Bora lá então para nosso bate-papo de hoje. Viviana, ela que simplesmente é cantora, intérprete uruguaia. Gente, você tem noção da minha responsabilidade hoje aqui no Entrevista de Atitude? Tem noção? Ela que, né? Eu sou brasiguaia, digamos assim. Brasiguaia. Isso aí. A radicada em Porto Alegre, então, né? No ano de 2006, pegando um pouquinho do spoiler aí, depois a Bibi vai ter a liberdade de falar ainda mais aí da sua carreira. Ela começa, né, então, as suas atividades profissionais no coro da USP, tá? Como primeira soprano na cantata Carmina Burana. Isso também no Teatro Municipal de São Paulo, né? Seguindo todo esse portfólio gigantesco aqui, no ano seguinte ela participa então como solista em áreas de óperas na Associação Coral de Florianópolis. No ano de 2014, ela realiza então o show de abertura da cantora da Blues Melvia Chic Rogers, isso dos Estados Unidos, Rogers, melhor dizendo, lá dos Estados Unidos, no Teatro do Circo em Florianópolis. E aí a coisa só vai, né, Bibi? Por favor, né? Isso que eu sou o ponto do iceberg, né? Na realidade, eu até fico assim meio sem graça quando eu vou fazer algum release, alguma coisa assim, porque quando eu estava atualizando ele para mandar para você, eu disse, caraca, é bastante coisa, né? E eu comecei a cantar mais velha, eu não comecei, normalmente as pessoas dizem, eu comecei na música, sei lá, eu tinha 7 anos, eu tinha 3 anos, eu comecei na música, eu já era mãe. Né? Já para início de conversa. Então, assim, eu comecei a cantar foi em 2006. E foi quando eu entrei no coro da USP. Profissionalmente. Depois eu larguei porque achava que aquilo não era para mim. E aí eu acabei entrando depois numa banda de rock. Eu cantei muitos anos rock and roll, inclusive. Opa! Tá? Conta aí. Desse pulo do rock and roll pro jazz,
né, que a gente vai conversar depois. Claro, a gente vai querer saber quais são as suas influências. Obviamente, todos os músicos têm uma pegada, uma levada rock, né, Bibi? E já de cara, para mim, não perdeu o gancho, que qual é a tua banda de rock preferida? A minha, na realidade, eu gosto de mulheres, né? Certo. Então, eu tenho, assim... Eu sou meio tosca com rock and roll. Eu gosto de Annie Lennox, eu gosto de Janis. Eu acho que era uma mulher extremamente intensa para cantar. Ela não tinha... Eu me identifico, não obviamente pela voz, porque ela é única, assim como a maioria das cantoras que nos influenciam. Mas me identifico pelo fato de deixar tudo que você puder aí em cima. É um momento que, se você não tá bem, o clima vai virar no palco e você vai aproveitar e vai deixar tudo ali. E a sensação que me dá, pelo menos na minha opinião, como eu gosto de falar, né? Tem gente que de repente não concorda, alguma coisa diferente. Aqui eu acho que a Janis... bem à vontade, viu, Bibi? Aqui tu fica bem à vontade, tem liberdade total. Então, na minha opinião, eu acho que era uma mulher extremamente intensa. Dá para ver na maneira como canta, dá para ver as letras que eram compostas, né? Eu acho que ela era uma pessoa assim que influenciou muito a cantora. Ela não, infelizmente, talvez ela nunca tenha tido a oportunidade de saber o legado que ela deixou. Então, a Janis se você quiser cantar Janis Joplin, por exemplo, você não pode ser meio termo. Ou você vai ou você não vai, né? Então, assim, pelo menos é da maneira que eu vejo. Então, a Janis, a Annie Lennox, a Rita Lee, cantoras brasileiras, né? E depois, claro, Led Zeppelin. Eu gosto, a minha mãe, por exemplo, sempre gostou de Guns N' Roses. A minha mãe nunca gostou de jazz. A minha mãe gosta de Queen, entendeu? Completamente diferente do oposto que se escutava em casa. Na realidade, minha mãe pensa que ela não ouvia jazz, né? Então, mas é isso. Eu comecei cantando Janis, comecei cantando Led, eu comecei cantando Rita Lee, todas essas bandas tradicionais de rock clássico. Eu acabei indo para me profissionalizar de alguma forma, para ter os calos, né, do palco, enfim. Tu sentiu alguma dificuldade? Claro, né? Obviamente, todo músico, de uma certa forma, acaba sentindo uma certa dificuldade. Tu, no teu ponto de vista, quando tu decidiu realmente, não, o jazz é a minha paixão, é aqui que eu vou ficar, quais foram os tipos de vencidas que tu teve? Se teve algum tipo de tabu que tu teve que quebrar? Conta um pouquinho, assim, em especial, ainda mais por sermos mulheres também, nesse mundo da música, aquela coisa toda. Conta pra gente a tua experiência. Na realidade, eu sempre, mesmo quando quando estava no canto lírico, eu amava cantar, eu sempre amei cantar, independente do estilo. Vamos para início de conversa. E o jazz sempre foi uma paixão. Ele nunca... Não é que eu fui cantando uma coisa ou outra e me levou ao jazz. O pai da minha filha me apresentou o jazz, né? Eu estava insuportável, eu tive um parto de risco e eu tinha que ficar quieta, né? Então, como eu não sou uma pessoa de ficar muito quieta... Mas ficar isso para uma mãe, né? Em momentos daquela situação, ficar quieta, né? Exatamente. E aí ele tinha morado em Nova York, então ele tinha trazido uma série de discos de jazz e blues. E ele falou, olha, ouve música, pelo amor de Deus, fica quieta e ouve música, porque eu não podia me mexer. Não deixa de ser uma terapia, né? A primeira cantora que eu escutei foi a Nina Simone. E aí que era uma coletânea. Então, o jazz ele sempre foi uma paixão. Para pagar os boletos, digamos assim, não era com jazz. Para pagar os boletos, eu tinha que cantar rock and roll, fazer barzinho, né? Fazer vários. Eu cantei muito tempo em Caxias também, então, Florianópolis também. Então, Bibi, tanto que em 2015, né, tu acabou lançando 2 clipes, né, intitulado Lover Come Back to Me, e inclusive teve a versão aí pro clássico Feeling Good. Feeling Good. Isso já é
bastante um salto bem grande. Aí eu consegui decidi sair do rock and roll e fui morar em Caxias do Sul e acabei conhecendo o André Viegas, que agora é guitarrista, que agora está morando na Alemanha. Com ele e o irmão dele, que é o Gustavo Viegas, e a gente montou a Vibe Jazz. Né? Essa foi a primeira formação. E eles sempre gostaram bastante de jazz e a gente decidiu realizar alguns clipes, né? Sem muita pretensão. O primeiro clipe, que é o Lover Come Back to Me, eu só conheci o André, que foi o maestro Gilberto Salvani, que está no saxofone, né? E eu não conhecia ninguém, só conheci o André. Foi às 9 horas da manhã e ele falou, estuda que está pronto o estúdio, e eu fui. Então surgiu assim, né? De uma maneira bem despretensiosa, até virar a Vibe Jazz. Então, voltando à tua pergunta, sempre foi um grande amor da minha vida, né? Fora a minha filha, eu sempre a me emocionar, porque realmente eu olho para trás e vejo que foi um trabalho bem árduo, assim. Normalmente, quem está na música, infelizmente, no Brasil, você tem que ter uma condição financeira muito mais elevada. E eu sempre vim de origem humilde, né? Para você estudar música, é um estudo caro, né? Ainda as políticas no Brasil políticas públicas, especificamente, não investem em música em escolas públicas, né? Então, para quem quer estudar música hoje em dia e não tem dinheiro para financiar isso, é muito difícil. Você tem que estudar o triplo, o dobro é ótimo, o dobro, né? Então, porque tem que estar correndo atrás a forma, né? Não, eu te entendo perfeitamente da forma como a gente fala, que é apavorante como a pessoa tem que correr atrás da máquina se realmente quer viver da música, vamos dizer assim. Exatamente, porque você depende de cursos gratuitos, como eu fiz, eu tive que entrar em muitos coros, eu lecionei 4 anos aula ali no coro tradicional de Caxias do Sul, por exemplo. Uhum. E na primeira vez que eu entrei para dar aula nesse coro, que era o Aldo Locatelli, eu lembrei de quando eu entrei na USP, né? Porque foi uma escola que eu tinha que era acesso gratuito. Eu tinha aula de técnica vocal ali, eu tinha aula de leitura, eu tinha aula de muitas coisas. Então, às vezes eu acho que... Onde é que está tudo isso que se perdeu nesse meio tempo aí, Bibi? Não é que se perdeu. Eu continuo dando aula, só que agora eu estou me dedicando mais ao que eu quero fazer. Né? Eu acho que tudo é uma questão de bagagem. Isso nunca vai se perder. Não, você olha para trás... eu digo isso no âmbito das pessoas, das próprias escolas que deveriam, né, se utilizar dessa ferramenta para dividir isso com os demais, porque não é possível que em uma escola com, vamos supor, 400 alunos, não há alguém que vá realmente gostar, né, de uma música e querer usufruir de um instrumento para que, né, no futuro queira ser, sabe? É esse tipo de coisa. Eu dei aula em escolas de Floripa, aula gratuita de canto, para eu mesma me oferecia como voluntária para poder dar aula de canto, né? Para que as pessoas... na escola do bairro onde eu morava, entendeu? Então, às vezes eu acho que quando dizem que a música é para todos, eu ainda sou meio insistente em dizer que ainda ela não é para todos. Assim como não é para todos e não é ainda, infelizmente, não é que não é. A gente tem que batalhar muito como mulher para permanecer na música, independente do estilo. Aliás, eu acho que tem que batalhar muito em qualquer profissão que você vá estar, né? Não é só pelo fato de... não é só talento, não é só uma questão de estudo, não é uma questão só de você conseguir lidar com o que você está se dispondo a fazer. É uma questão de oportunidade. Exatamente. Oportunidade e espaço. Se você não tem oportunidade, não adianta estudar nada, não adianta você enfrentar nada. E essa oportunidade não serve para nada, porque você muitas vezes tem que mostrar 2 ou 3 vezes mais o homem a capacidade que você tem. Então, para mim, assim, eu às vezes viro a chata das lives. Mas eu acho que são coisas importantes a se dizer, né? A música não é para todo mundo, porque ainda é um estudo caro
E eu sei, a nível pessoal, o quanto que me custou estar na música, quanto que eu tive que investir e quanto que eu tive que buscar, por exemplo, cursos gratuitos, coros, né? Eu tenho formação em coros porque eu não saía dos coros porque eu queria cantar e os coros eram gratuitos, né? Até começar a receber dentro do coro demorou, eu tinha que ter um certo tempo trabalhando. Então, eu acho que é importante se dizer isso, né? A necessidade de investimento em políticas públicas para a música, em escolas públicas. Perfeito. Né? Inclusive, você não precisa de um projeto, você pode bater na porta da escola do seu bairro e dizer, eu quero dar aula de canto, ou enfim, do instrumento que você quiser, eu posso dar aula aqui, de graça, né? Então, é só às vezes uma questão de boa disposição e arranjar um pouquinho de tempo, né? Eu quis devolver um pouco naquele momento o que eu tinha recebido de alguma forma. Então, não, ai, como ela é boa. Não, eu sentia que tinha uma dívida com o destino, por assim dizer, para poder devolver um pouco daquilo que eu tinha recebido. Então... Bibi, só deixa eu fazer, depois dessa explanação toda fantástica, eu só quero tirar uma dúvida agora, com os demais que estão nos assistindo aqui. Tá aparecendo a imagem perfeitamente aí para vocês? Que eu recebi uma mensagem agora. Ah, é no PC. Um problema no PC. Diogo, dá uma olhadinha aí no PC, porque eu tô acompanhando aqui do meu, inclusive tá rolando ok, viu? Tá, perfeito então. Obrigada, gente. Para quem está chegando agora, então, na entrevista de atitude especial desta terça-feira, obrigado aí. Obrigada, Bruno, obrigada. Aí, tá tudo ok aqui. Essa é a penúltima entrevista do ano, hein? É a penúltima entrevista do ano. E a gente está conversando com a Viviana também, que vai acontecer mais uma edição do Podias Festival agora no próximo final de semana em Porto Alegre. Atenção para quem está em Porto Alegre e arredores. Seguindo, inclusive, as comemorações aí, né, dos 250 anos da... Obrigada! Agora sim, Diogo. Agora fica à vontade aí. Diogo, vamos apresentar essa mulher aqui, meu querido. Meu querido Diogo Scopel aí da VMB. Olha aqui. A Viviana, ela é cantora, intérprete uruguaia, radicada em Porto Alegre, tá? No ano de 2006, ela começou as atividades, então, profissionais no coro da USP, como primeira soprano, tá? Primeira soprano na Cantata Carmina Burana, aí no Teatro Municipal de São Paulo. E no ano seguinte, novamente explicar aí, né? Ela participa, então, como solista em áreas de óperas na Associação Coral de Florianópolis. Que honra, hein, Bibi? Mas voltando ao Podias Festival... Dentro aí das comemorações, então, dos 250 anos aí de Porto Alegre, vai ser agora, então, dia 18, próximo domingo, tudo começa aí no final da tarde, às 17 horas, lá no famoso Parque da Redenção. Uma justa e merecida homenagem então, ao músico gaúcho, o senhor Renato Borghetti, né? Grande mestre. E é gratuito, isso é importante falar. Com certeza. Agora chegar lá com o chimarrão, estender uma canguinha e vai, só vai. Ele que estará, então, recebendo essa homenagem pela sua contribuição à música instrumental brasileira e também pela projeção da música regional gaúcha no cenário internacional, gente. O show, mais uma vez lembrando, ao ar livre e gratuito, terá participação, então, do James Liberato Quinteto, e, obviamente, da Big Jazz Quarteto, que está hoje conversando aqui comigo. Agora, o Renato Borghetti, que figura essa, e como diz aí, homenagem mais que merecida, né? E em pleno domingo, é bem cara de Porto Alegre mesmo, né? Bem no final de Porto Alegre. Com certeza. Eu, na realidade, vim morar aqui no início da pandemia. Eu cheguei dia 12 de fevereiro de 2020. Vamos para o Porto. Pois é, tu chegou em Porto Alegre, então, um pouco antes da pandemia, porque tu estava em Caxias do Sul, é isso? Eu moro no Brasil há 24 anos. Perfeito. Vai fazer 25, né? Tá.
E o Borghetti não só é a cara de Porto Alegre, senão que, ao meu ver, é a cara do Rio Grande do Sul, né? E é um cara que musicalmente ele não é somente o sul do Brasil. Ele fala uma linguagem mundial. Não é à toa que, se não me engano, né, para quem deve saber mais do que eu, o cara participou do Montreux Jazz Festival, né? Então, não sei se realmente isso de fato, não sei se eu li, acho que recentemente isso, não sei se estou confundindo o artista, mas ele é um cara que é conhecido internacionalmente justamente pela música dele ser internacional, né? Ele tem uma linguagem muito polivalente de alguma forma. E é um grande artista, né? De qualquer maneira, é uma coisa que a cara é como falar do Piazzolla. E o Piazzolla, por exemplo, ele é extremamente internacional. Você pode estar... Ele lembra Montevidéu, ele lembra Buenos Aires, ele morou quando era pequeno em Nova York, então ele também tem essa... Digamos, quando você escuta a música dele, você entra nessas três cidades. Quando você escuta o Borghetti, você tem nesse inconsciente coletivo, você consegue enxergar de que cidade você pode estar, ou ele pode estar falando, né? Sim. Então... gente, estou falando um monte de besteira, estou muito nervosa. Eu ia te oferecer um chimarrão, mas não sei se nesse meio tempo... Passa ele aí para mim, por favor. Aí, tá. Eu não sei se nesse meio tempo tu te credenciou com a nossa bebida. Obviamente, sim, né? Minha família toma chimarrão no Uruguai, se toma muito chimarrão. Eu tomo chimarrão pra caramba também, então eu adoro. Nas pequenininhas, nas chimarritas, nas né? Pequenininhas. Exatamente. Minha mãe fazia no copo. No copo. Então, mas voltando ao Borghetti, é isso. Para mim, é uma grande honra. Quando eu recebi o convite, eu fiquei até meio assim, será que não... Eu? E é uma responsabilidade. Eu acho que o maior de tudo é isso, né? Ter a oportunidade de estar nessa homenagem a ele estando presente enfim, eu tô bastante nervosa com esse momento, assim. Eu acho que vai ser... Eu acho que tu deve aproveitar da sua oportunidade nesse próximo dia 18, nesse próximo domingo no palco da Redenção, Bíblia. Exatamente. Não, isso sim. Agarramos uma vez na minha mão, agarramos com unha dente. Não tenha dúvida disso. O microfone vai ser todo o teu próximo domingo. Sinta-se liberto para falar o que tu quiseres. Amém. Né? Olha aqui, mas voltando um pouquinho também aos grandes espetáculos, é bom recordar, né, que em especial dos grandes festivais, né, Bibi, recentemente tu andou se apresentou em Garibaldi, né? Numa sacada maravilhosa. Eu tive semana passada, fui conhecer a tal da cidade de Garibaldi. Eu não conhecia. Eu não sei de onde saiu tanta gente. Realmente, eu participei das 2 edições. 2019 e agora em novembro. Agora é dia 18 de novembro. E a primeira deu 15 mil pessoas e a segunda deu 18 mil pessoas. A pessoa se sente meio Ivete Sangalo, assim, né? Sim, mas é muito bonito o evento, tem bastantes eventos musicais, tem bastante banda de vários estilos, as pessoas, tu vê, né, se fantasiam, se diz corretamente, é isso? Colocam, enfim, figurinos dos anos 50, bastante espumante, né? É coisa gostosa, maravilhosa da Serra, né? E bastante culinária, assim. É um evento bem interessante e eu acho que é um evento bem diferenciado, assim, da Serra. Eu tava vendo uns TBTs teu, inclusive, essa semana aí, a Não Basta Ser Cantora, também é dançarina aí. Eu cansei isso aí só de olhar, disse, meu Deus do céu. E ali, uau! Olha, minha mãe acabou de entrar na live. Então, o candombe... mamá, mira, vamos falar de candombe agora. O candombe, ele voltou para minha vida
mais do que quando eu morava no Uruguai. Eu aprendi a dançar segunda, minha mãe, isso sim, desde pequena. E eu estava muito tempo sem dançar, praticamente o tempo que eu moro no Brasil. E aí eu participei de uma primeira comparsa, aí agora eu estou em. São 3 comparsas, né, de Porto Alegre. E Tá, aí foi um dia. Para quem não tem conhecimento em especial, né, aos nossos espectadores aí, o que seria a tal da comparsa? Até eu também gostaria de. É um grupo, como se fosse um grupo de carnaval, como se fosse uma escola de samba, Tá. na realidade. É um grupo onde é composto por tambores, é uma cultura afro-uruguaia, né? Afro-uruguaia. Afro-uruguaia, tá? E assim como no Maracatu, o candombe, ele tem nações, né? Ele também é formado por nações, ele tem influência também grande do maracatu. E aqui, nesse dia que tu viu a foto, o dia 3 de dezembro é o Dia Nacional do Candombe do Uruguai. 3 de como aqui tem vários apaixonados por esse estilo, se montaram 3 comparsas grandes de candombe. E aí a gente se juntou no Monumento do Zumbi dos Palmares e a gente fez o tradicional desfile. Exatamente, ali na Cidade Baixa. E foi muito emocionante. Foi muito emocionante, porque montar uma comparsa é uma coisa difícil, né? Tem que ter um número determinado de tambores, tem os personagens principais, tem as cumbeiras, que é o que eu faço, que são as dançarinas, tem as vedetes também, tem luas, tem estrelas, porta-estandarte. Então, nem todo mundo tinha, mas todo mundo foi com o que podia e com o que tinha. E foi maravilhoso, foi um dia assim, eu vi uma reportagem que disse que foi um dia histórico assim, em Porto Alegre, porque a gente conseguiu realmente fazer um desfile como se fosse em Uruguai, assim, as pessoas nos seguiam, foi muito bonito mesmo. E eu voltei a dançar depois de 20 anos, né? Então... É que em especial a cultura, em especial na Cidade Baixa, isso aí costuma ser ferve, né? Exato. Eu acho que o pessoal realmente estava com saudade. Eu até então estava uns dias atrás aí, e domingo eu vi o fervo daquela coisa, eu ouvia tambores, então só podia ser um de vocês, então, né? Porque eu estava em casa, eu não tive coragem de sair, né? Mas eu estava aqui, né? Ouvindo aquela coisa toda. E realmente, o povo estava com saudade. Ainda tem muita coisa para conhecer, para sair para a rua, para conhecer. Por exemplo, eu não sabia disso, né, Bibi? Pois tem um grupo que se junta ali na Ponte de Pedra, tem um grupo que se junta, que sai do Areal, eu acho, ou da República, e tem aqui o meu grupo que ele ele ensaia no Parque da Redenção. Então, para mim, assim, ter visto a minha própria cultura, assim, eu não tive como não pedir para participar. Deixa eu entrar, né? Exatamente. Não, e assim, voltar a dançar. A dança sempre foi uma coisa que eu me liguei. Eu acho que eu entrei na música primeiramente pela dança. Sim. E eu sempre senti uma ligação importante com a dança. Então, claro que faz já mais 1 ano e pouco que eu voltei a dançar, né? Mas o desfile fazia séculos que eu não fazia. Então, foi muito bonito, assim. Eu acho que para quem... Ui, tá caindo as coisas, olha aqui. E é isso, assim, para quem não conhece, eu acho interessante. Para quem gosta de danças afro, assim, no geral, a gente ensaia no mesmo lugar que no Trovão, ali, na mesma região ali do grupo de Maracatu. E se chama La Brasa Lunera, grupo que eu participo. E é muito importante para mim. Eu acho que eu tô mais uruguaia do que quando eu morava lá. Assim, isso é louco, né? Ficar longe da tua própria cultura e de repente... Mas não tem como se desprender, né, Bibi? Não tem como deixar, não, tô saindo da minha querência, tchau pra ti. Não é bem assim. Traz totalmente uma bagagem junto, né? Então, assim, é legal. Eu amo dançar.
não é a mesma coisa que cantar. Ali eu canto sem preocupação, perdão, danço sem preocupação, completamente desprendida, danço com as meninas, né? Porque são várias dançarinas, então a gente se conecta, se olha, já sabe que meio que parece que quando você toca com uma banda, só que com menos preocupação, aquela assim. Conexão que já se criou nesse meio tempo, né, Bibi? Exatamente. Coisa fantástica ouvir isso. Que bom que, de uma certa forma, a cultura ela ainda vive, ela está ainda com essa chama acesa, ela está voltando aí. E tudo isso disponível de graça na rua para as pessoas poderem acompanharem com seus próprios olhos, com toda a família, de 8 a 80, né, Bibi? E isso, voltando um pouco ao que a gente estava falando, os três grupos, por assim dizer, que a gente chama de comparsa, mas é isso, são grupos, né? Os três grupos, eles dão aula tanto de percussão, e eu estou dando aula também ali de dança de graça. Nem tinha me esquecido do peixe de medalha importante. Então, normalmente se faz a escolinha, que a gente chama, né? Para quem quiser chegar, não precisa trazer tambor, não precisa trazer o palo, que a gente chama, que é justamente o pau que bate o tambor, né? Não precisa trazer nada, só você e sua boa vontade, e aparecer no Parque da Redenção, procurar Laura Saluneira, e lá você vai querer ou tocar tambor ou aprender a dançar com a Bibi. Então, As duas coisas. Duas coisas. Inclusive, tem um candombe das gurias também, que só feito, um grupo só feito de mulheres, né, tocado por mulheres, os tambores. A gente já fez uma apresentação, né, no Dia Nacional da Violência Doméstica, tá? A gente apresentou ali perto do Araújo Viana, e foi uma experiência incrível também, né? Porque é importante a gente estar presente nesse tipo de evento, sabe? Não adianta a gente ficar... Eu sempre disse, eu vou dizer uma coisa que também nem todo mundo concorda, mas a minha opinião não adianta você ficar numa condição de artista. Você tem que, como dizia a Nina Simone, você tem que refletir no tempo que você vive. E tem que ir pra rua, tem que ter uma atitude, tem que dar o primeiro passo. Sim, eu concordo com... Então, assim, tem colegas que eu já falei sobre isso, eu não quero me expor, ok, eu respeito. Eu acho que eu sou uma mulher, eu sou contra a violência doméstica, eu não quero que nenhuma mulher que eu conheça ou não passe por isso, nenhum homem, caso ele sofra, porque existe casos de violência doméstica com homens, mas são mais raros. Sim. Então, eu tenho que dar de mim o que eu souber dar, dançando ou cantando. Perfeito. Então, e a gente montou esse grupo junto com a Sabrina Collins, que é uma outra amiga uruguaia, e fomos nos apresentar com o candombe ali perto do Araújo Viana, que agora eu não lembro exatamente o local. E foi um dia bem especial. Então é isso. Né? Voltamos ao que a gente vinha falando, a necessidade de ter acesso gratuito à cultura, né? De fato. E sabe o que significa a palavra cultura? Vamos lá. Cuidado. Cuidado. A palavra cultura significa cuidado. Você está cuidando de uma sociedade. Você está cuidando das pessoas. Você oferece para elas o cuidado. De aquilo que você não pode tocar, mas você acaba cuidando dessa sociedade culturalmente. A palavra cultura significa cuidado. E como diz o nosso amigo aqui, o artista também é um canal de comunicação. Então, o artista, na minha opinião, ele tem que se posicionar, ele tem que comunicar, ele tem que cuidar da sociedade onde ele vive. Então, essa necessidade pessoal que eu tenho de estar oferecendo um curso gratuito ou participar de um grupo de uma dança X que ofereça curso gratuito para você chegar lá com a sua boa vontade de tocar todo domingo no Parque da Redenção é muito importante, né? Porque você está
cuidando da cabeça das pessoas, você está cuidando da alma das pessoas, você está cuidando daquele entorno que de repente o Pinta estava passando ali, não sabe o que estava, por que ele estava lá, e de repente ele parou e disse, vou lá ver, vou esfriar minha cabeça. Ele vê, ele curte, posso tocar? Pronto. Você já de alguma forma cuidou da vida daquela pessoa. Então, sei lá, estamos num papo muito, muito pondé. Bom, tu sabe que essa parte aqui vai ficar editada, vou pegar só esse pedaço aqui da parte da cultura e ela vai ser jogada para as redes sociais, né? Amém. Pra explicar. Tô muito católica também, né? Hoje tô meio pra lá, meio pra cá. Axé! Axé, então! Axé! Isso aí! Axé! Mas é isso, assim. Eu acho que é extremamente importante, né? Você falar disso. Não adianta a gente... Claro, esse tipo de programa que você faz é extremamente admirável, porque você traz o povo para ser conhecido. Você é uma mulher que, enfim, uma mulher à frente das coisas, é importante ser visto, né? Porque a gente acha que corriqueiro, mas não, senhoras e senhores, não é corriqueiro. E a gente ter esse tipo de papo, além do que o artista faz, é importante, porque tem pessoas assistindo, porque você está influenciando. Então, falar que a cultura significa cuidado, a cabeça da pessoa já faz um clique do tipo, né? É sobre isso. É sobre isso, que agora eu vou começar outra coisa aqui. Tenho mais de 10 anos de rádio, um ano de entrevista de atitude, para vir essa mulher maravilhosa aqui dizer sabe o que realmente é a palavra cultura. Obrigado, Viviane. Eu, em especial, e os meus telespectadores agradecem por tanta informação, que só aqui, com certeza, aí se divide. Exatamente. Entrevista de atitude, né, my dear? É isso aí, gente de atitude. Gente inteligente, gente culta, é isso aí. Que maravilhoso, gente. Que fantástico. Um ano já de entrevista de atitude, e essa está sendo, então, a penúltima entrevista aí dessa terça-feira. Semana que vem, então, a gente vai lá para Porto Alegre, vai pisar em Porto Alegre e vai ter uma surprise aí, né? Eu vou te comunicar na sequência ali, baby. Mas eu vou te ver, mas eu vou te ver. Domingo eu vou te ver. Domingo eu vou te ver na redenção. Então, eu vou te dar um abraço pessoalmente. Aí, agora me vontade. Mas é lógico. Tô falando isso, gente, porque Porto Alegre, então, no próximo domingo, vai estar recebendo mais uma edição do Pod Jazz Festival, tá? Isso tudo está acontecendo ainda dentro das comemorações dos 250 anos da grandiosa Porto Alegre. Eu duvido que não tem alguém, né, não tem alguma história especial com a nossa querida Porto Alegre. Eu duvido. Né? Mesmo que seja para reclamar que ele for no Alegre, né? Exatamente. E o grande homenageado aí dessa vez será o grande Renato Borghetti, tá? E quem estará ao palco também aí será, então, o James Liberato Quinteto e também a Baby Jazz Quarteto. Depois eu quero saber mais aí como é que foi para chegar nesse equilíbrio, né? E chegar no Baby Jazz Quarteto, porque a gente sabe que a música já é difícil, você manter dela também. E do jazz, acho que um nível mais além, né, Bibi? Na realidade, se tu perguntar a fórmula, eu não sei. Se você me dizer como também, eu não sei. Só sei que deu química e deu, né? E deu boom. Não, pior que não. Não é uma questão de química, é uma questão de insistência. É uma questão, às vezes, de estar muito brava e dizer eu vou fritar bolinho na esquina e vou vender. E algo acontecer para que você não vá fritar bolinho na esquina. Eu já quis desistir várias vezes. Algo, e não é que não é uma visão romântica que eu estou dando, ou filosófica ou poética. Eu estou falando a real, certo? Eu já quis desistir várias vezes. Não só por ser mulher, não só por ter 40 anos, não só por ter sofrido preconceito de diferentes formas dentro da música, às vezes com comentários que parecem não maldosos, e até certos tipos de boicote, e até certos tipos de boicotes. Agora tu vai se ligar do que eu falei. Por isso que domingo o espaço vai ser todo teu. O microfone
vai ser teu no próximo domingo. Você sabe que você fala isso e eu assim, ó, eu me emociono muito, sabe? Eu lutei muito, pode ter certeza. Eu tenho certeza. Não é comum. Eu sempre venho com o mesmo papo e na maioria das entrevistas e às vezes eu fico meio brava comigo mesma, mas é verdade. Normalmente os festivais de jazz eu participei de alguns. Na maioria dos festivais de jazz, as mulheres que participam são mulheres de renome, como a Camille Berthoud, maravilhosa, francesa, a Cécile Aimé, maravilhosa, a Cécile McLaurin-Salvant, uma americana, que também tem link com a França, cantoras atuais atualidade é ótimo, mas cantoras da atualidade, mas ela já tem renome. Então, colocar uma mulher dentro de um festival que já tem renome, legal, porque são festivais internacionais. Então, você tem que trazer pessoas de fora. Porém, tem uma cena pequena de meras mortais femininas, que mantém esse jazz dessa cidade. E o jazz não é que você encontra ele em qualquer esquina. É um estilo bem restrito, né? Que a gente, por exemplo, se ganha um pouco mais fazendo eventos, fazendo casamentos, né? Não tem clubes de jazz propriamente ditos aqui em Porto Alegre. Tem lugares que aceitam jazz ou que, enfim, colocam o gênero jazz dentro dessa casa ou desse bar, enfim. Agora, um clube propriamente, não. Então, quando você coloca uma mulher da cena daquela cidade, é muito importante. Porque aquele jazz que ela está cantando paga o imposto daquela cidade. Paga o boleto daquela cantora, entendeu? Ou daquela musicista. Então, é importante, sim, a gente ter renomes internacionais fantásticas, maravilhosas, fodonas, porque não tem outro nome. Até aí tudo bem, né, Bibi? Até aí tudo bem, porque elas são importantes, a figura delas é extremamente importante, mas é também colocar uma mera mortal que está ali da casa, lutando pelo seu espaço, pagando da maneira como ela está tocando, ou como instrumentista, como musicista, como cantora, como quiser chamar, aquele imposto daquela cidade que estão fazendo o festival de jazz. Então, para mim, essa pequena conquista, para mim, é uma grande conquista. É muito importante para mim, né? Eu, sinceramente, eu ganhei o meu Papai Noel, assim. Né? Porque é uma coisa que eu vinha reclamando há muito tempo. E aí a minha amiga me disse, Bibi, pede, Bibi tem. Né? Porque justamente eu estava falando isso uma semana antes, ou três dias antes, e aí apareceu o convite. Então, não estou tão desconectada com o universo assim, quanto eu pensava. Então, sim, eu estou ligada. Talvez eu fale alguma coisa também ali no palco, porque eu acho que é importante. Toda vez que eu faço um festival de jazz, como aconteceu em Gramado, como aconteceu de Pernambuco, como aconteceu de Floripa, que foi o de Pernambuco foi o primeiro da vida, eu estava hiper, super virgem, mas é importante ter esse momento e dizer que uma mulher da cena, uma mulher comum, uma vida comum, uma batalha comum, uma batalha diária e suada, que dá aula, que dança, que tem que fazer 1000 corre para poder estar onde está, que simplesmente é um show, mas é importante para agora, nesse momento, final do ano, ter uma mulher da cena comum de Porto Alegre. É isso, Bibi. É das conquistas, fechando simplesmente 2022 com chave de ouro, guria. É aquela coisa. A gente não vai esmiuçar esse assunto, tá? A gente só deu uma pincelada, eu não vou, né, me adentrar e tal. Mas
o tempo, ele é precioso, né, Bibi? O tempo, ao mesmo tempo que ele é cruel, o tempo, ele é magnífico. Existe a Carmina Burana, tá? Essa ópera que você viu, ela chama... não, perdão, desculpa. Carmina Burana. Fala sobre a roda da fortuna. Certo. Então, ela diz que você sempre cresce ou decresce, mas ela não para de girar. Não, exatamente. Então, é isso. Tá na hora de subir, nega. Pegamos um bonde pra subir. Provavelmente tu vai querer ver e vai acompanhar esse nosso bate-papo aqui depois, que vai estar lá no canal do YouTube, sob a direção final do Alex Vitola. E tu presta atenção no teu semblante, Bibi. O brilho dos teus olhos, guria. Tá que nem uma guria. E eu tô extremamente feliz com tudo isso, por estar, né, dividindo essa energia tão gostosa em plena finaleira. Eu queria dizer que isso é absolutamente normal, mas... Eu tô acostumada, mas não. Que coisa maravilhosa, gente. Não, Vivi, tá sendo fantástico esse nosso bate-papo aqui, ó. Lembrando que estamos no oferecimento, então, da Imobiliária Marinha, Casa do Seu Negócio, do restaurante Clube União, da Academia H2 Físio, da pousada Casinha de Varanda, do professor de Kickbox Alessandro Brave, e tendo a direção final, então, de Alex Vitola e arte final de VMB. Gente, Porto Alegre. Deixa eu mandar um beijo pro grande Felipe Giroto Pipão aí, tá acompanhando a gente aí. Grande baterista aí da grandiosa banda, que infelizmente não quis mais dar continuidade aos trabalhos, mas a Velho Hippie, não sei se chegou a... Sim, mas que isso, menino? Não se larga, isso não, desistir de Jabé. Volta aí, menino. Vou ter que ir a caixinha te bater, menino. Não dá, né? Faça isso, Bibi. Faça isso por nós, por favor, né? Todo esse material o pessoal, então, encontra canal do YouTube, tem outras plataformas em especial que tu queira dividir com a gente, Bibi? Então, o último trabalho que eu acho que é interessante falar que eu fiz, que foi essa volta, digamos assim, eu não quero soar clichê, né, mas já sendo, a me reconectar com a minha própria cultura. Eu estava no meio da pandemia e entrou o Antônio Flores, que é um grande guitarrista, e a gente escolheu gravar Alfonsina y el Mar, que é uma grande samba argentina, é o marco da cultura latino-americana, cantada pela Mercedes Sosa. Então, para quem quiser assistir esse meu último trabalho, tem o clipe no YouTube da Baby Jazz, porque naquele momento éramos dois, com a captação do Rafael Weber, também produção dele, que é aí de Caxias. E esse clipe ele está concorrendo a melhor clipe semifinalista no Prêmio Profissionais da Música. Então, agora, dia 24, vamos ver se a gente é finalista ou não, né? Essa votação está aberta para o público, Bibi? Não, já foi. Agora é com os juízes, né? Mas teve, sim, no início a votação aberta ao público, né? Os 2 primeiros meses foi. E a gente está como semifinalista. Agora a gente tem que saber se é finalista ou não, mas ele está concorrendo ao melhor clipe na categoria Convergência. É um clipe muito bonito. E para quem quiser ouvir a música também, ela está disponível no Spotify, tá? Tem também Feeling Good, também, que já foi gravado há muito tempo, né? Foi em 2016. Também está disponível no Spotify. E no YouTube também você acha todos os clipes, enfim, trabalhos, festivais que foram online durante a pandemia, também no Baby Jazz, né? Só botar Baby Jazz que já acha, tá? A minha rede social é bibianadulce.bibi, né? O Instagram também é Baby Jazz Quarteto, então por aí acaba tendo mais atualizações também do que no YouTube, porque né, a senhora aqui, ela é meio... meio relapsa, né? Mas
Vivi, tu pode ter certeza. Primeiro, eu quero te agradecer uma coisa bem especial por tanto carinho, né? Em fazer um vídeo, um story que tu fez, me mencionando, falando tão amorosamente, em especial do meu trabalho. Depois eu vi que tu bateu uma foto elegantérrima, já estou pronta para a entrevista de atitude. Não, o vídeo pra gente volta, né, amiga? Ó. Eu fiquei emocionada, eu fiquei tipo, eu vou ficar assim, né? Eu vou receber a Bíblia assim, de coração aberto, como recebi todos os meus convidados aqui. E eu só quero te agradecer em especial por tanto carinho, Bibi. Não, que isso, eu que te agradeço o convite. Para mim é extremamente importante também. É importante que a gente converse entre nós mulheres, das profissões, das coisas que a gente faça, que a gente faz, né? É importante sempre ter essa troca, porque a gente precisa aprender de alguma forma uma com a outra. Né? Claro. Então, tenho a certeza que eu aprendi bastante coisa hoje também. Eu tenho um jeito, assim, bastante... né? Eu sou meio atrapalhada, assim, para entrevista. Você é a Viviana Dulce, entendeu? É autêntica, que tem personalidade. Não é bem assim. Não é bem assim. Não. Tenho certeza disso. A mulher é ela mesma. Não tem outra opção melhor, né, do que você ser mesma. A partir do momento que você inventa personagem, ferrou, né? Não tem pra onde... Exatamente. Então, eu tenho muito a te agradecer, até pelo espaço, né? Pra gente também poder divulgar. Lembrando que dia 18, no Parque da Redenção, gratuitamente, tem Podias Festival, em homenagem ao Renato Borghetti. Enfim, acho que é isso, né? Não sei o que... Eu quero voltar a conversar contigo em 2023 para falarmos do pós-Podias. Né? Talvez eu esteja um pouco mais metida. Não, Vivi! Pode ter certeza que, ao chegar em Porto Alegre, vou entrar em contato contigo, vou lá na Redenção, vou dar um jeito. Era a Bibi, só quero dar um abraço a essa mulher. É isso aí, não, imagina, tu já tem o meu contato, pode me ligar, a gente toma café, não tem problema. Mesmo que não seja para fazer entrevista, pode me ligar, a gente bate um papo bom, fica aqui na minha casa, não tem problema. Olha isso, gente, que maravilha, isso que eu digo, hein? Bibi, olha, extremamente feliz mesmo, a penúltima entrevista de atitude aí de 2022. É uma honra conversar contigo. Como eu disse, né? É uma honra participar hoje aqui. Demorou um pouquinho, eu disse, não, mas é aquele lance da sincronicidade. Vai ter um momento... E eu não estava acompanhando. Eu não estava ligada no que estava acontecendo, porque é tanta coisa acontecendo, né? Sim, imagina. E aí eu vi. E aí quando eu vi, e eu comentei rapidão com o Alex. Alex, tá aí, ó. Chegou o momento para vir, chegou o momento certo. Vai ter o Podias Fest e ela vai tocar e disse, agora, prato cheio aí pra gente. Bora. Obrigada, Alex. Muito obrigada. Bibi, muito obrigada mais uma vez. Todo esse material, então, estará agora caindo nas mãos do querido Alex Vitola, que logo mais estará, então, no canal do YouTube. Semana que vem, então, a gente retorna aqui na última edição do Entrevista de Atitude deste ano. Tem muita coisa bacana sendo preparada aí para o ano que vem. Enfim, continuamos então com a nossa força aí, Bibi, e nós vamos juntas e além. Muito obrigada, Karina, pelo teu convite. É extremamente importante. Toda vez que eu faço uma live com uma mulher, com uma jornalista, ou simplesmente com alguma colega que está a fim de botar o avispero para se agitar, é importante dizer isso. O que vocês estão fazendo é muito importante. Cada passo, cada conquista, cada conversa, cada artista, cada ator, cada atriz, cada cantor, cada músico, cada dançarina, tudo isso movimenta de alguma forma e tem cuidado com o que é importante para nós como sociedade. Então, muito obrigada. Eu já te admiro muito. Muito obrigada pelo convite, pelo teu trabalho, precisamos todos, que eu sei que você também não é uma pessoa que tem uma carreira curta. Então, toda a minha admiração para você. Gratidão, Guria. Chegou a engasgar aqui. Obrigada, Bibi. E a gente encerra. Eu trago agora.
Exatamente. E eu gostaria novamente que tu encerrasse, para quem está chegando agora, que tu desse aquela explicação do cultura, que é sinônimo de cuidado. Eu quero encerrar a entrevista de atitude de hoje, mais uma vez. É sério, é sério. Com toda essa... O que é de fato a cultura? Então, cultura, se não me engano, vem do latim, posso estar errada, porque eu li isso há muitos anos atrás, então aos 40 a cabeça começou a dar uma falhada, mas o que significa é cuidado, né? Você está cuidando, o artista, ele cuida de tudo aquilo que a gente não consegue tocar, é o cuidado intangível. Então você está cuidando do espírito, você está cuidando da alma e da cultura de uma sociedade, né? É o cuidado de uma sociedade. É o poder que você dá ao indivíduo para que ele possa fugir de alguma maneira do cotidiano, né? Da vida cotidiana, da realidade vil que cada pessoa pode ter. Então, o artista, ele tem o compromisso com o cuidado para a sociedade. Aí está, Viviana Dulce. Encerrando. Eu vou largar tudo e vou virar filósofo agora. Ó, beijo pra ti, garota. Beijo e até a próxima. Não percam a última live do ano com Karina Faria. Faria. Isso. Graças, guria. Uau! Beijos. Beijo a todos que nos acompanharam. Voltamos em breve. Tchau, galera. Tchau, gente. Até. Até.